Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que reina, aquele que tem todo o poder e governa toda a nossa vida, toda a nossa história. Deus é fiel. Vamos esperar um minuto. Algumas pessoas estão para entrar nesta live, para ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Carlos Alexandre Miranda está conosco neste exato momento. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus possa te abençoar de uma forma extraordinária, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família. Aleluia. Irmã Fabiana também está aqui, Deus abençoe. Fabiana Silva, com seu esposo Derli, Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, de uma forma toda especial. Que o Senhor possa falar com vocês nesse exato momento, nessa palavra. Nossa irmã Angélica também está conosco, entrando aqui nesta live. Que Deus te abençoe de uma forma gloriosa. A paz do Senhor Jesus Cristo, irmã Angélica, Deus te abençoe. Você que está entrando nessa live, compartilhe. Compartilhe esse momento de palavra, compartilhe essa palavra de Deus para os seus amigos, colegas, conhecidos, grupos do WhatsApp, grupos no Facebook. Esparrame a mensagem de Deus. E Deus, em particular, nosso irmão Edilene Bernardes, com seu esposo Alexandre, também está conosco. A paz do Senhor, Deus abençoe. Logo aqui, 4 horas, eu estou indo embora para Guará. Vou passar na sua casa aí, amém? Glória a Deus. Que Deus possa abençoar nossa irmã. A Assembleia de Deus, Ministério Guaratinga, está em Cunha e está conosco também. Que Deus possa abençoar essa igreja de uma forma toda especial. Eu vou esperar os irmãos compartilhar o link. Compartilhe o link que está aqui na descrição desse vídeo. Abra uma sala, um lugar de vídeo, de bate-papo, para nós podermos falar a palavra de Deus aqui e depois essa transmissão alcançar mais vidas depois. Está sendo uma bênção. Estamos já em uma quinta-feira, já campanha. Já são 4 dias onde Deus tem falado, onde Deus tem trabalhado, onde Deus tem agido de uma forma toda especial. Eu queria saber com os irmãos como que está a comunicação, o som e também a imagem. Por favor, os irmãos que estão me vendo do lado, glória a Deus, fala comigo como que está o som e a comunicação desta live. Nossa irmã Sueli Ferraz está conosco, Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus, a paz do Senhor, irmã. Deus possa te abençoar de uma forma toda especial. Louvado seja o nome do Senhor. Então, os irmãos que estão entrando nesse exato momento, veja para a gente como que está a comunicação, tanto do áudio quanto do vídeo, por favor. Eu gostaria de saber com os irmãos como que está. E para nós prosseguirmos este 4º dia da campanha Efatá. Deus tem algo poderoso para a sua vida neste momento. Nossa irmã Lília está conosco, Lília Oliveira, Gilmara Batista também acabou de entrar e está conosco. A paz do Senhor, irmã Lília. Deus é poderoso para fazer milagres. Glória a Deus. Nossa irmã Dilene Bernardes diz que está ótimo. Glória a Deus. Então vamos orar para que até o final dessa live possamos estar firmes com o Senhor. Nossa irmã Pamela Ferraz está conosco. Nossa irmã Silmara Batista diz glória a Deus. Nossa irmã Pamela diz a paz do Senhor, que Deus possa te abençoar. Nossa irmã Josi Jair Souza também está conosco. Emerson Andréia Reis, glória a Deus. Fabiana Silva diz que está bom, glória a Deus. Então que Deus, neste momento de palavra, possa abrir o nosso entendimento, nos usar para transmitir algo profético para a sua vida, para transmitir algo que possa mudar a direção daquilo que você está vivendo, que você possa olhar para Deus de uma forma diferente, que você possa ver o reino de Deus de uma forma completa, sairmos de uma posição de comodismo e alcançarmos a dimensão de glória para aprendermos com Deus e vivermos segundo a sua vontade. Nossa irmã Andresa Campos também está conosco, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Nosso irmão Emerson André Reis, a paz do Senhor, meu amigo, deixa a palavra de Deus e aí para mim e a minha família, amém. Vamos profetizar. Senhor, presbítero
Emerson, Deus abençoe, se não me engano ele está em Pinda, ele era de Guaratinguetá, servo de Deus, que Deus possa te abençoar de uma forma toda especial. Agora que eu te reconheci, varão, Deus abençoe a sua vida de uma forma toda especial. Estamos diante de um Deus que é poderoso, e a Bíblia Sagrada diz que ele reina. E ele reina, ele está revestido de majestade, ele se revestiu de fortaleza. É os Salmos que diz: o Senhor está acima de qualquer poder que se nomeia, o Senhor está acima de qualquer outra coisa. Glória a Deus, Deus é poderoso. Aleluia, Deus vem sobre nós para operar coisas maravilhosas, grandes e majestosas. Então, nesse quarto dia da campanha Efatá, nós vamos aprender mais um nível da atmosfera de glória. A nossa irmã Dani Pereira está conosco. Deus abençoe a nossa irmã Dani Pereira, da Assembleia de Deus Rosa de Ouro, em Aparecida. Aleluia, deixa ferver, ô glória. Vai orando aí para que Jesus possa nos dar graça, abrir o nosso entendimento, e que a unção possa fluir na vida de vocês, que eu possa ser um canal de bênção para a sua vida nesta tarde. Louvado seja o glória, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O texto que eu quero ler com vocês hoje se encontra em Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, verso de número 22. Mateus capítulo 14, verso de número 22. Esta é a palavra. É o momento da meditação. Neste exato momento, o texto que nós vamos falar é um texto conhecido, só que tem princípios relevantes que nos levam a conhecer mais de Deus e a exercitarmos a nossa fé. Já tem testemunho do Vinícius, a nossa irmã Lília acabou de comentar aqui, irmãos, oh glória a Deus, Deus já visitou o Vinícius que estava no hospital, oh glória. Irmã Lília, escreve aqui por favor no comentário de novo, para gravarmos o milagre da parte de Deus na vida do Vinícius. Escreve com detalhe aqui por favor no comentário. Eu vou estar passando para os irmãos aqui antes de eu estar transmitindo a palavra de Deus. Repito, Deus já fez milagre nesta live, aleluia. Deus já operou sobrenatural nesta live. A nossa irmã Lília está dizendo: Deus já entrou na vida do Vinícius, tem testemunho a contar. O Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, é um Deus possível, e nós acreditamos no poder da sua, e pela exercitamos a nossa fé e alcançamos grandes coisas que vêm do Senhor. Oh glória a Deus. Nesta live a gente vai contar o testemunho, aleluia, do nosso irmão Vinícius, que era uma criança que estava internada. Deus tocou a vida dela, ela foi tocada pelo poder de Deus e consequentemente tem testemunho para contar para mim e para você. E o nome do Senhor Jesus Cristo, ele é glorificado, ele é exaltado neste exato momento. Mateus capítulo 14, verso de número 22. Repito, Mateus 14, verso de número 22. Passamos a ler o texto. E logo ordenou seus discípulos no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só, e o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar, e os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assentaram-se ou assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. E Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se tu és, ou Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo o vento forte,
teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Glória a Deus. Temos também nossa irmã Rose Macedo, nosso irmão Paulo Wellington está conosco neste momento de palavra, nosso irmão e amigo, companheiro Mateus da Guia. Hoje mesmo estou voltando para Guaratinguetá e vamos fazer a obra junto aí. Nossa irmã Sandra, Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus Cristo está conosco também neste exato momento. O texto que nós acabamos de ler fala de um acontecimento real, não é uma parábola, não é uma linguagem figurada, não é uma alegoria. O texto que nós acabamos de ler fala de um acontecimento real, coisas que aconteceram na trajetória do ministério de Jesus e na vida dos seus discípulos. Quando nós lemos a Bíblia, vemos que aonde Jesus estava, coisas extraordinárias aconteciam nos ambientes que Jesus estava. A Bíblia agora diz que Jesus está no seu ministério, e o ministério de Jesus é um ministério famoso, é um ministério que atraiu a fama, atraiu a popularidade. Oh, glória a Deus. A nossa irmã Lília está deixando um comentário aqui, que o nosso irmão tinha 2 meses que estava internado em Taubaté com uma infecção nos rins, para a glória de Deus. Ontem teve alta, oh glória, Deus visitou a Santa Casa, aleluia. Eu vou parar a palavra para contar o testemunho. Deus visitou a Santa Casa, e uma criança que estava 2 meses ali, ela foi tocada pelo poder de Deus, a infecção nos rins desapareceu e recebeu alta. É a providência de Deus, é poder da palavra, é aquilo que Deus tem para fazer sobre as nossas vidas, aleluia. Quem pode glorificar o nome do Senhor, deixa um glória aí nos comentários, para a glória do nome do Senhor. Deus já entrou, irmãos, já está fazendo milagre. Então, os Vinícius não tinha previsão para sair. A nossa irmã Lili está escrevendo aqui, ó, leia os comentários. Nosso irmão Vinícius não tinha previsão para sair, mas Deus visitou o hospital em Taubaté, aleluia. Labacanto, Flaceia, Limina Lavra Sub. Eu estou sentindo, irmãos, eu estou contando o testemunho aqui, mas eu já estou sentindo a presença do Espírito Santo de Deus aqui. Ele é fiel, aleluia, aleluia. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu estou dizendo que Jesus, aonde ele estava, sempre havia um milagre, sempre acontecia algo extraordinário, algo poderoso, algo genuíno, algo que entrava e mudava a história de muitas pessoas. O paralítico andava, o cego enxergava, o surdo ele ouvia, o mudo falava. Tinha uma hemorragia, ela era completamente poder da palavra de Jesus. Eu estou dizendo que Jesus, por causa do seu ministério de milagre, de poder, de ousadia, e além do mais, o ensinamento que Jesus trazia era um ensinamento glorioso. Ele conseguia pegar as coisas celestiais e simplificar nas coisas na terra, para que a mais simples pessoa pudesse entender e compreender que provinha da vida. Então Jesus está agora atendendo a multidão. Os discípulos estão dentro do barco, os discípulos estão dentro de um barco, aleluia, e Jesus está atendendo a multidão. E a Bíblia diz que o vento vai tocar, aleluia, o vento vai tocar o barco com os discípulos para o meio do mar. E quando eles vão para o meio do mar, Jesus não está com ele, Jesus está atendendo a multidão. E a Bíblia diz o seguinte no verso 22, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem a outra banda, enquanto despedia a multidão. A multidão está Jesus e os discípulos estão dentro do barco, e despedida a multidão, subiu Jesus ainda ao monte para orar à parte, e chegando já à tarde, estava ali só. Os discípulos estavam longe de Jesus, os discípulos estão no barco, Jesus atende a multidão, sobe para o monte para orar. Mas quando Jesus viu que estava ali só, ele desceu, e os discípulos perceberam que o barco já estava no meio do
ondas, porque o vento era contrário. Mas na quarta vigília, dirigiu-se para eles caminhando por cima das águas. Imagine a cena: os discípulos estão no meio do mar, Jesus não está com eles, Jesus não está no meio deles, mas mesmo assim Jesus vai caminhar para diante deles. Jesus desce do monte e começa a fazer o sobrenatural. O que Jesus faz, irmão? Jesus começa a andar por cima das águas. Jesus começa a caminhar por cima das águas. Esta passagem tem grandes ensinamentos sobre a nossa vida. Esta passagem, ele é Deus, ele pode, ele faz, ele é Senhor. O poder está sobre ele, está caminhando sobre as águas. E quando os discípulos avistam de longe, alguns dizem: é fantasma, é alguma coisa, é algum fantasma. Mas Jesus diz: não sou um fantasma. Porque Jesus diz: eu sou Jesus, eu sou Jesus, tem de bom ânimo. Então, quando Jesus dá a conhecer quem ele é, quem ele está fazendo ali, os discípulos começam a entender: será que é o mestre? Deixa-me parar esta mensagem para dizer algo no teu coração. Os discípulos estão no mar, no barco, e Jesus está andando sobre as águas. Automaticamente a mente dos discípulos não conheceram. Por que não conheceram? Porque não tinha familiaridade com um milagre deste porte, não tinha familiaridade com o ambiente que Jesus estava vivendo. Eles já tinham visto Jesus curar, sim ou não? Sim. Eles já tinham visto Jesus libertar, sim ou não? Sim. Já viram Jesus fazer milagres, sim ou não? Sim. Mas ainda não tinham visto Jesus andar sobre as águas. Então, quando eles veem Jesus vindo, andando sobre as águas, eles não o conhecem. E a primeira impressão que eu tenho dentro do texto bíblico é simples: por não conhecer a dimensão do milagre, eles perderam a oportunidade de ver o sobrenatural. Quando eles não conseguiam enxergar que era Jesus, a sua mente ainda estava tampada, estava travada, e não conseguia exercer a sua fé, ao ponto de eles perguntarem se é um fantasma. Mas Jesus, vendo esta situação, disse: sou eu, não temas, sou eu, não temas. Tenha fé, porque sou eu que estou andando. Irmão, imagine os discípulos dentro do barco, imaginando aquela situação que fosse um fantasma. Samuel da Guia, Deus abençoe. Bruno e Ed, Deus abençoe. Imagine eles dentro do barco, vendo na quarta vigília da noite, vendo um ser andando sobre as águas. Eles não conheciam esta particularidade de Jesus, vendo algo vindo andando sobre eles. O medo deles bloqueou a sua fé. O medo deles bloqueou o sobrenatural. Quando eles tiveram um sentimento de medo, eles bloquearam a dimensão do espírito. Boa, meu amigo, aqui é o Binho. Deus abençoe, Binho. Bilinho, glória. Deus abençoe a sua vida, irmão Bilinho. Aleluia. Deus possa honrar você nesta terra, varão. Deus, a Bíblia está dizendo que Jesus está vindo, e o medo dos discípulos lhe privou de uma intimidade ou de um momento sobrenatural. Privou Jesus de viver, de provar. Eu vou orar para a sua vida. Pode estar no joelho. Vou anotar aqui, irmão Bruno. Bilinho, vou orar para você. Deus vai honrar você na terra. Aleluia. Alabacá, semante, pau, lebraia, sé. Durimi, placel, alabraçúbia. Os discípulos, pelo medo, o medo bloqueou um sentimento dentro deles, que era o sentimento de conhecer o estranho, o sobrenatural. O medo, ele consegue bloquear o homem daquilo que ele não conhece. O medo, ele bloqueia a caminhada. Aleluia. Alabacasseia, lamaia, brexir, focnir, palmaia, sébia. É o Bilinho aqui de Cunha. Ore por mim, eu vou estar orando para a sua vida. Deus vai entrar com providência. Glória a Deus. Nosso irmão Vanderlei Lopes Camargo também está conosco. Maxwell Ferreira, Deus abençoe a sua vida. Então, quando eles tiveram medo, o medo bloqueia, porque o medo é contrário daquilo que é novo.
O medo é contrário daquilo que é sobrenatural, daquilo que você nunca viu, daquilo que você nunca provou. É normal o ser humano ter medo quando alguém vai ver uma mudança, quando alguém vai ver um novo, quando alguém vai entrar no sobrenatural. O medo de entrar está presente, mas não alimente o seu medo. Vença o medo e se lance para viver uma nova história. A Bíblia diz que quando Jesus diz o seguinte: sou eu, não temas. Pedro, que estava entre eles ali, ouvindo, conhecendo a voz de Jesus, ele vai dizer o seguinte: Senhor, se é o Senhor mesmo, faça-me ter contigo andando sobre as águas. O que ele estava querendo dizer? Senhor, se o Senhor é o Cristo que eu conheço, se o Senhor tem capacidade para andar sobre as águas, que o Senhor consegue viver o sobrenatural, faça-me ter contigo, porque eu sou teu discípulo e eu quero viver uma experiência nova contigo. Talvez se ele consegue, eu consigo. Se ele consegue romper o sobrenatural, eu também consigo. Se ele consegue entrar nesta dimensão, eu também consigo. Então Pedro está no barco, e a ousadia venceu o medo de Pedro. E quando Pedro disse: Senhor, se és o Senhor mesmo, faça-me ter contigo, Jesus falou para Pedro o seguinte: venha. O que o Senhor estava querendo dizer para Pedro? Pedro, não tenha medo. Não tenha medo de viver o novo. Não tenha medo de viver o sobrenatural. Não tenha medo de fazer coisas extraordinárias, porque eu, Pedro, estou dizendo que obras possíveis como essas podem acontecer. Então Pedro, agora que está no barco, que outrora, alguns minutos atrás, era motivado pelo medo, pensando que Cristo seria um fantasma, pensou que ele seria um fantasma porque estava vivendo um momento de prisão na sua mente. Ele não conseguia ver o lado espiritual e quem era Jesus, e por causa da circunstância pensou que era um fantasma. Mas quando ele ouviu a voz no meio daquela neblina, quando ele ouviu a voz no meio daquela escuridão, quando ele ouviu a voz naquele momento, ele diz o seguinte: Senhor, se és o Senhor mesmo, faça-me ter contigo por cima das águas. E a Bíblia diz que o Senhor diz: Pedro, vem. Quando Jesus dá a palavra, vem Pedro, a fé de Pedro, que outrora estava bloqueada pelo medo, agora é ativada. A fé de Pedro, que era bloqueado pela incerteza, agora é ativada. E o coração de Pedro ardeu, o coração de Pedro ferveu, o coração de Pedro acreditou, e ele vai largar o ambiente natural do barco para viver uma nova história. É aqui que eu quero pregar para o teu coração. Você tem que largar os ambientes naturais da vida para começar a andar numa dimensão sobrenatural. Você tem que deixar o físico para tocar no invisível. Você tem que ver o invisível para realizar o impossível. Quando Pedro olha para Jesus e vê que ele também era capaz de fazer o que Jesus estava fazendo, o que acontece? Pedro, ele vai na beira do barco. Pedro vai na beira do barco, coloca o pé na beira do barco, desce do barco, coloca o pé na água. Eu fico imaginando, irmãos, como que foi o primeiro toque de Pedro. Como que foi o primeiro toque de Pedro nas águas. Pedro não chegou pulando, caminhando e correndo, não. A fé é progressiva, a fé ela traz crescimento. Então Pedro desce do barco devagar, pega as pontas do seu pé, coloca na água, e quando ele coloca na água devagarzinho, ele sente algo. O que Pedro sente? Ele sente que a água não está mais em estado líquido. Aleluia! Pedro sente que a água não está mais em estado líquido, mas ele está sentindo que está firme, está como um concreto. Então Pedro afirma o dedinho na beira do mar, aperta para ver se isso é realidade, e Pedro aperta o primeiro passo e viu que estava firme. Então ele toma equilibrado, aperta o segundo passo e viu que ele não ia afundar. Aleluia, alabacalavracéia. Nós vamos orar para o teu pai também, Bilinho. Deus vai fazer coisa extraordinária. Aleluia. Então quando ele pisou com os dois pés nas águas, o coração de Pedro ficou satisfeito.
porque ele estava entrando numa dimensão extraordinária. Isto é milagre. É contrariar a física. Isto é milagre. A palavra é forte mesmo. É para quem acredita no poder de um Deus que faz o impossível, um Deus que destrói as muralhas somente no grito e na adoração, um Deus que faz o machado flutuar de um fundo de um rio somente na ordem de um profeta, aquilo que era ferro vira isopor, um Deus que abre o ventre da estéril, um Deus que entra poderosamente e abre o mar vermelho para Israel passar, que nem as águas do Jordão nos dias da sua ribanceira, nos dias da seca, não pôde contemplar o poder de Deus. Quando a arca e o sacerdote pisar, o Jordão se abriu. Eu estou falando de um Deus de milagre, eu estou falando de um Deus que ressuscita morto depois de 4 dias, eu estou falando de um Deus que ainda através da vida do profeta Eliseu, depois de morto, quando um homem é jogado na sua sepultura, ele recebe a virtude da vida e é ressuscitado. Eu estou falando de intervenção divina. Que houve a oração de um rei chamado Ezequias, quando ele sofre a afronta do rei da Síria, e a Bíblia diz que pela intervenção divina Deus destrói o arraial do sírio. Em uma madrugada Deus manda 185 mil homens para a sepultura somente com um anjo enviado. Isto é intervenção divina, isto é poder de Deus, alabadara ceia, isto é poder da graça, isto é a manifestação do poder de Deus na nossa vida. Eu estou dizendo, Satanás quer bloquear a tua experiência com Deus, Satanás quer bloquear a tua fé, Satanás quer deixar você nesta vida, porque na ótica humana nada é impossível, na nossa força nada conseguimos. Quando pensamos que estamos alcançando, nós não alcançamos, mas na dimensão que Deus age, tudo é possível, tudo é manifestado pela vontade de Deus. Então, quando Pedro pisou sobre as águas, ele rompeu a atmosfera física para viver uma atmosfera espiritual. E a atmosfera espiritual é o ambiente da glória. Labacante praia. Soraviassugmi plassubianeia. Pedro estava no barco e ele escolheu sair do barco para viver aquilo que ele não sabia. Mas somente pela atitude de Pedro de sair do barco para viver aquilo que ele não sabia, já foi um passo muito grande para exercitar a tua fé. E tem pessoas no nosso meio que tem medo de viver o novo com Deus, tem medo de se entregar para Deus, tem medo de Deus usá-lo, tem medo de entregar para Deus, viver sobrenatural. Empregue, viva o sobrenatural. Então Pedro lançou. A diferença de Pedro com os outros é, os outros que estavam no barco permitiram que o medo bloqueasse a sua fé e ficasse em um lugar de segurança. Mas Pedro foi atrevido, e a ousadia de Pedro me impulsiona a pregar o teu coração. É Paulo dizendo para Timóteo: Timóteo, Deus não te deu um espírito de covardia, Deus te deu um espírito de ousadia, e esta ousadia nos faz entrar em um momento glorioso com Deus. Deus nos dá autoridade para vivermos o sobrenatural. Então Pedro colocou os pés. Labacala súbia. Derimima céu que me plec me plasúbia. Ele colocou os pés nas águas. O que Pedro fez? Pedro rompeu com a sua fé. Pedro rompeu o extraordinário. Irmão, o que é fé? Fé é eu crer naquilo que eu não vejo. Ter fé é ter certeza que nem Pedro dá o primeiro passo sem saber o que tem, mas a minha consciência está dizendo: eu vou dar o primeiro passo, e quando eu pisar nas águas, as águas que estão num estado líquido vão vir em um estado sólido. Eu vou pisar sobre ela, eu vou sentir ela. Alabacalavra súbia. Primipaco me plesergue minau é céu, alabaia. Isto é viver por fé. A fé, ela atinge o íntimo de Deus. A fé é a condução de chegarmos até Deus para provarmos o sobrenatural. Deus é poderoso para fazer. Então foi movido, motivado, aleluia,
Então Pedro dá o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo. Irmão, o que está acontecendo? Pedro, irmão Everton Souza, hoje eu estou aí no culto da sua casa. Nós vamos unir a família aí para adorar a Deus, aleluia, aleluia. Então quando Pedro dá a palavra e entra para andar sobre as águas, irmão, você acha que Pedro caminhou em um ambiente físico? Você acha que Pedro estava andando pela sua ótica humana? Pedro estava vivendo um ambiente de glória, ele conseguiu transformar a atmosfera. É aqui que eu quero falar para você algo profético. Transforme a atmosfera. O que é transformar a atmosfera? Transforme o ambiente. Porque o ambiente que Pedro está vivendo era um ambiente natural. Ele conseguiu pela fé transformar um ambiente natural para viver o sobrenatural. E quando a atmosfera do sobrenatural se manifesta, tem providência. Quando a atmosfera do sobrenatural se manifesta, tem milagre. Você consegue viver coisas que você nunca viveu. Você consegue fazer coisas que você nunca fez. Você consegue arrancar força da onde você nunca conseguiu arrancar. Você consegue enxergar o sobrenatural, você consegue ver o sobrenatural. Deixa eu dizer algo para o teu coração. Quando o profeta Eliseu estava sendo perseguido pelo rei da Síria, Geazi, que vivia uma visão natural, ele não conseguia ver o céu, mas Eliseu, que conhecia ver o sobrenatural, aleluia, ele conseguiu dizer para Geazi: Geazi, maior o que está conosco, o que está no mundo, eu vou orar. Ele orou para Geazi, os olhos de Geazi foi aberto e ele olhou para os montes. Ele viu que o exército da Síria era grande, ele viu que o exército inimigo era grande, era enorme, mas quando ele olhou para os montes, ele viu o que? Ele viu o exército do Deus vivo, ele viu cavalos e cavaleiros de fogo. Ele diz: Deus está conosco. O que Pedro conseguiu fazer foi o seguinte: ele conseguiu transformar a dimensão. Ele conseguiu transformar a dimensão. Saiu da dimensão natural para a dimensão do sobrenatural. E na dimensão do sobrenatural é a dimensão que Pedro caminha. É a dimensão que Pedro anda sobre as águas. Eu estou dizendo para você: saia do comodismo. Saia deste pensamento negativo dizendo que você não vai conseguir. Abandone esta ideia que você não é usado por Deus, que Deus não fala com você, que Deus não vai motivar você a ser. Larga. Pensamentos negativos não provêm do Senhor. Palavras negativas não provêm do Senhor. Ela não tem conexão. Falar para você que você não consegue. Repreenda esta palavra negativa e profetiza que Deus está com você e você vai conseguir fazer o sobrenatural acontecer sobre a tua vida. Deus vai motivar, vai chacoalhar a tua fé nesta tarde para você ser melhor diante do altar de Deus, e que quando Deus falar, você vai andar sobre as águas. Então Pedro foi caminhando, aleluia. Pedro foi andando, Pedro foi olhando para Jesus e foi direcionando, foi caminhando, e na trajetória de Pedro pôde presenciar o sobrenatural. Na caminhada de Pedro, Luiz Carlos, Deus abençoe a sua vida. Deus foi caminhando quando Jesus estava com Pedro, quando estava olhando para Jesus, aquilo que ele havia conectado, a dimensão do Espírito, ou a dimensão de glória que ele segurava sobre as águas, estava sobre ele. Havia uma conexão. Me entenda, por favor. Você vai pegar esse mistério e algo de Deus vai acontecer na tua vida. Jesus está na frente e Pedro está caminhando. Enquanto Pedro está olhando para Cristo, a atmosfera da glória, a atmosfera do sobrenatural está sobre Pedro. E quando Pedro olha para cima, as águas embaixo transformam-se em concreto. E Pedro começa a andar, preste atenção. Pedro está olhando para quem? Para Jesus.
E quando ele está olhando para Jesus, ele está rompendo com os limites. Ele vai caminhando, mas quando Pedro para em uma certa circunstância, ele para de olhar para Jesus, olhar para o vento, ele olha para o vento, ele olha para as ondas, ele olha para um lado, ele olha para o outro, ele olha para o mar. O que aconteceu? Ele tirou a conexão. Ele desligou a conectividade com o ambiente ou a dimensão de glória. Pedro desativou o momento que ele estava vivendo. Deixa eu te falar algo do teu coração. Você já percebeu que parece dias ou tempos que você consegue superar coisas que você hoje não supera? Que você conseguiu viver coisas que hoje você não consegue viver? Isso é conexão. Porque quando há conexão, a fidelidade de Deus conosco é real. E você consegue atravessar o mar. A Bíblia diz que quando Pedro está olhando, ele está conectado. Ele está vivendo uma dimensão. A dimensão está segurando Pedro. Porque na dimensão terrena nada é capaz, nada nós conseguimos fazer. Mas na dimensão da glória, na dimensão do Pai, nós conseguimos realizar um poder extraordinário. Então quando Pedro tirou os olhos de Jesus, preste atenção, quando Pedro tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para o lado, a fé que estava grande em Pedro caiu. E o sentimento chamado medo agora apoderou-se o coração de Pedro. Tem pessoas no nosso meio que deixam de viver o sobrenatural na fé para viver o sentimento chamado medo. E o medo vai te afundar. O medo vai te levar para as profundezas das águas. Se Jesus não socorrer você, a Bíblia diz o seguinte, que agora Pedro, quando ele tira os olhos de Jesus, a conexão perde. A dimensão de glória se foi. O ambiente de Pedro viver ainda mais uma experiência gloriosa no sobrenatural se foi. E agora Pedro voltou para o ambiente físico, e no físico não tem como andar sobre as águas. Na física ou no momento natural, no medo, no sentimento que nós vivemos na terra, você não anda no sobrenatural. Você não pode caminhar sobre as águas, você não consegue viver uma intensidade, você não consegue provar, ter a experiência de um momento com Deus. Pedro dá o exemplo claro para nós vivermos. Não viva como o mundo viva, não olhe como o mundo olha, não pensa como o mundo pensa, não olhe como seres humanos olham, não olhe como um homem natural olha, porque ele não compreende as coisas do Espírito. Mas olhe com os olhos da fé. Se hoje você está passando um processo, olhe diferente, que você pode acordar amanhã e estar como José. José dormiu como um prisioneiro, mas acordou como um governador. Deus sabe fazer coisa extraordinária. Daniel dormiu como acusado pelos seus inimigos na cova do leão, mas acordou demonstrando o poder do seu Deus, que livrou da boca do leão e provou a sua inocência. Deus está dizendo: rompa o sobrenatural pelo poder da fé. Alabacassé, lobrassuri alamaias, é o que biplassúpia. Deus tem coisas para fazer na tua vida. Não perca a conexão. Não deixe que o medo, as dificuldades, os problemas existenciais da vida tire a sua atenção de Jesus. Não deixe que o coronavírus tire a sua atenção de Jesus. Não deixe que o câncer tire a sua atenção de Jesus. Não deixe que o medo, a circunstância, a finança, a crise do país tire a sua visão de Jesus. Viva o sobrenatural. Prove de Deus, entregue a sua vida para Deus, e Deus vai fazer você andar em uma dimensão de glória. Quando Pedro tira a visão, é desconectado o Wi-Fi e fica oscilando a rede, e Pedro começa a afundar. Jesus está na frente de Pedro e Pedro afundando. Irmão, por que Pedro afundou? Porque Pedro preferiu olhar para o lado. Por que Pedro está afundando? Porque Pedro preferiu olhar para a circunstância. Por que Pedro está afundando? Porque Pedro preferiu olhar para aquilo que lhe causa medo e não olhar para aquilo que lhe causa coragem. Eu estou dizendo que tem pessoas que deixam
Deixa de viver com Deus e se vence ou se dá vencido aquilo que ele tem medo, a circunstância. Mas eu estou dizendo, olhe para Jesus. Pedro poderia andar muito mais sobre as águas, porque Pedro tinha muita mais capacidade para andar o mar inteiro como Jesus andou, se ele não olhasse para aquilo que está do teu lado. E Jesus agora diz o seguinte, Jesus pega na mão de Pedro quando Pedro está afundando e diz, Pedro, homem de pequena fé, por que duvidaste? Paremos e pensamos, Pedro era um homem de pequena fé? Sim ou não? Agora, neste momento que Cristo está falando com ele, sim. Porque Cristo está dizendo, homem de pequena fé. Porque a fé, ela revela para nós crescimento. Então a fé, ela pode estar baixa ou ela pode estar alta. Ela pode estar pequena ou ela pode estar grande. Na mulher cananeia, Jesus diz, grande é a tua fé. Ou ela fez o que? Ela teve o processo de crescimento e as experiências que ela teve no caminhar com Cristo, no clamor, pedindo socorro para a sua casa, lhe produziu crescimento para a sua fé. E Pedro começou com uma fé grande. Olha só, porque não é qualquer um que deixa o barco para andar sobre as águas. Vem cá, para aí. Não é qualquer um que deixa o barco para andar sobre as águas. Eu aprendo com Pedro. A ousadia de Pedro me ensina. E a Bíblia diz que ele largou o barco e começou a caminhar. E quando ele começou a caminhar sobre as águas, a fé de Pedro estava grande. Ouviram ou não? A fé de Pedro estava grande. Mas quando Pedro olhou, o medo entrou, o bloqueio da fé veio. E aquilo que era grande ficou pequeno. Aquilo que era enorme ficou pequeno. Aquilo que ele estava vivendo, ele perdeu. Deus está dizendo para vidas neste momento, nesta live, nesta quinta-feira. Você já viveu momentos com Deus extraordinários. Você já provou ambientes de glória, de poder, de unção, que hoje você perdeu. Você perdeu porque você perdeu o equilíbrio no meio da trajetória. Você perdeu o equilíbrio no meio da caminhada. Você deveria continuar olhando para a mesma direção, mas você olhou para a circunstância. Você olhou para aquilo que está do teu lado que causa medo. E quando você olhou para aquilo que causa medo, bloqueou a sua comunhão com o Pai Eterno. E quando bloqueou a sua comunhão com o Pai Eterno, você perdeu aquela fé, você perdeu aquele vigor e você começou a afundar. Mas eu vim com um profeta de Deus nesta campanha Efatá, para Deus novamente abrir. Efatá, Deus vai abrir uma dimensão de glória, uma dimensão de milagre, uma dimensão de poder sobre a tua vida. Você vai começar a andar o sobrenatural, irmão. Mas no Antigo Testamento os homens fizeram e realizaram e efetuaram. Por quê? Porque eles tiveram a graça de Deus, a fé, o Espírito Santo de Deus. Irmão, vou dizer algo profundo. Sabe o que é milagre? Sabe o que é dom de maravilha? É um homem que está dentro da cidade de Samaria, chamado Filipe, um ambiente gostoso, glorioso, aonde estava tendo grande milagre pelo poder do Espírito Santo. E o Espírito fala, sai de Samaria e vai para os desertos. E a Bíblia diz que Filipe, ele sai pela orientação do Espírito e vai. Mas quando ele prega para o eunuco, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. Porque Filipe não se viu mais ali, ele se viu em Azoto. O que é isso? Teletransporte? O que é isso? Arrebatamento? Isto é poder de maravilha. Tem coisas na Bíblia que o ser humano não consegue explicar. Tem muitos teólogos tentando trazer a dimensão do Espírito porque é físico. Irmão, você vai passar toda a sua vida tentando descobrir a profundeza de Deus. Paulo, que foi um dos maiores teólogos da Bíblia Sagrada depois de Cristo, ele diz, quando mais ele conhecer, ele diz, com profundidade das riquezas, tanta sabedoria quanto do conhecimento de quem conhece Deus. Ninguém, mas a experiência é real. A experiência é sobrenatural, alabacá, lavassúbia. A experiência com Deus é você sair da tua casa acreditando que você vai pisar na tua congregação. E naquele dia Deus vai mandar uma nuvem chamada Shekinah, porque Shekinah quer dizer glória de Deus. Deus vai mandar a tua glória de Deus sobre nós.
Saindo do nosso lar, nós temos que ter a convicção. A fé vai me proporcionar um ambiente do milagre aonde eu estiver. Se eu colocar no meu coração isso aí, Deus, eu vou entrar hoje. E hoje o poder do Senhor vai inundar a minha alma. Labasébia, os meus cultos serão diferentes. A minha adoração será diferente. A minha oração será diferente. Porque tem muitos que entram dentro de uma reunião, devia de olhar para Jesus, que vai operar o sobrenatural, começa a olhar para A, para B, para C, para D, para cicrano, para fulano, começa a olhar as dificuldades do lado, e o vento vai causar medo. O que eu vou dizer, o que eu vou falar, o que eu vou... Irmão, entra na presença de Deus, esquece o que é físico. Dê lugar para o Espírito de Deus operar sobre a tua vida, e você vai ver. Lavra sergue, mina lavra súbia. Você vai ver coisas que você nunca viu. Você vai vivenciar, irmão, eu já vivenciei, irmãos. Eu estou provando milagres extraordinários, poder de Deus, a lavra súbia. Eu estou vivendo coisas gloriosas da parte de Deus. Aleluia! Deus vai fazer. Você vai entrar numa reunião, você vai ver batismo no Espírito Santo. Você vai ver libertação espiritual, você vai ver revelações extraordinárias, profecia, poder, choro, pessoas vomitando obra de macumbaria, de feitiçaria, pessoas de Deus, pessoas chorando, pessoas sendo renovadas, pessoas pedindo perdão e se reconciliando para com Deus. O que é isso? Atrai a dimensão de glória. Faça que nem Pedro, sai do ambiente natural e atrai a dimensão espiritual. Porque é nessa dimensão, irmão, você está dizendo que é nessa dimensão. É aí que você vai viver. É aí que você vai provar. É aí que você vai viver coisas que você nunca viveu. É aí que você vai despertar os dons. Eu quero fazer uma campanha com os irmãos para a semana que vem sobre como ativar os dons espirituais. Como despertar o Espírito dentro de mim, a Bíblia Sagrada nos ensina. Como ser usado por Deus, como atrair a dimensão de glória, porque nós precisamos romper com a nossa fé e entrar na atmosfera onde o Pai fala, o Filho obedece e o Espírito age. E nós que somos servos da parte do Senhor, vamos viver o sobrenatural. Eu estou dizendo que Pedro conseguiu viver e você consegue viver. Pedro conseguiu andar e você consegue andar. Pedro afundou, Jesus ajudou, porque quando nós afundamos, ele vem, estende a tua mão e te dá outra oportunidade para viver o sobrenatural. Então eu quero orar para você neste momento. Eu quero encerrar esta palavra no teu coração. Eu estou falando de coisas extraordinárias, ensinamentos que há 10 anos, caminhando com Deus, o Senhor me ensinou. Rompa o natural e entre no sobrenatural. Aleluia, aleluia. Nós temos um milagre nesta campanha. Nós temos um milagre nesta campanha extraordinária. Tem testemunho de pessoas nos contando já que Deus está fazendo o sobrenatural. Aleluia, que Deus já está fazendo coisas gloriosas. Lavrassuri o canto plex nirfonaia selva. Brimica lavrassuri biplanarabias. Eu quero fazer algo para nós encerrarmos esse quarto dia da palavra Efatá. Abra-te. Deus vai abrir a sua visão espiritual. Deus vai abrir a sua intimidade celestial. Deus vai despertar o teu coração e vai te colocar em uma dimensão de glória e vai te usar nesta terra para ser profeta. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida neste momento. Lavra surion contemplacio e power, que o medo que assola o teu coração desapareça e o poder do Espírito de fortalecimento, a plenitude de Cristo Jesus habite dentro de você. Ele tem uma fé genuína e perfeita para fazer a vontade de Deus. Aleluia, aleluia. Eu vou orar para você, você que precisa de oração, escreva assim no comentário. Aleluia, você que precisa de um milagre da parte de Deus, escreva aqui embaixo no comentário.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, do nosso irmão Abraão Samuel, Deus abençoe. Nosso irmão Kleberson Henrique, Deus abençoe. Nosso irmão Mateus da Guia Maravilha. Mateus, vamos chacoalhar Guaratinguetá, vamos crer que Deus vai fazer coisas extraordinárias. Nós somos jovens e precisamos crer no poder de Deus. Renunciamos este mundo para sermos diferentes, para fazermos a diferença e tocarmos no céu pelo poder do Espírito Santo. Você que precisa de milagre, você que precisa de uma resposta da parte de Deus, deixa o comentário aqui. Eu quero citar o teu nome, eu quero comentar você na oração, eu quero colocar você diante do altar de Deus, e Deus vai fazer coisas na sua vida que você nunca imaginou que Ele faria. Deus vai fazer coisas na tua vida que você nunca pensou que Ele era capaz de fazer. Eu sou prova disso. Já desci a sepultura, Deus me ressuscitou dos mortos e falou: Everton, eu vou te dar uma palavra, e esta palavra vai ser para mudar a vida. Você vai abrir a tua boca e eu vou fazer a obra no meio do meu povo. O que eu estou fazendo, irmão, é abrindo a minha palavra para orientando, te dando instrução, mostrando o caminho da unção, mostrando o caminho da intimidade, mostrando o caminho da perfeita harmonia do Espírito Santo de Deus. Então você que presta de oração, comente aqui. E hoje 6 horas da tarde, estamos no YouTube também, novamente, campanha de milagres. Para quem nos conhece ainda, ali é Everton Carvalho. Se inscreva lá, dê uma força no canal, compartilhe. Nossa irmã Marcos Marinho, ore por mim, ora para a vida dele. Nossa irmã Rose, orar para minha mãe, salvação. Glória a Deus. Dani, peço oração, por favor. Lembrando, Denis, Pamela e Aloysio. Nossa irmã Dani Pereira está firme no Senhor, buscando em prol dessas vidas, e vamos crer que Deus é capaz. A Ele pertence o querer e o efetuar. Todas as coisas dele, vem dele, por ele, para ele. Ele tem todo o poder para realizar sobre as nossas vidas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E nesta oração também vamos orar para que Deus possa abrir os teus olhos espirituais, para que Deus possa abrir a sua visão e te dar sabedoria para crescimento, para crescer no reino de Deus e ser um servo usado pelo Espírito Santo de Deus. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos na tua presença orando por essas vidas, ó Deus e soberano Senhor, que apresentaram os pedidos. Nossa irmã Lília, ó Pai, pedindo oração pela Lavínia, que está com insônia, a Helena, que está com febre, meu Deus. Oramos, ó Pai Celestial, para essas vidas que estão apresentando, meu Deus. É soberano, Senhor, os pedidos de oração perante o altar do Senhor. É pelo poder do teu santo e poderoso nome, ó Pai. Oramos, ó Pai, por salvação, para essas vidas que apresentaram a Dona Afonso, Senhor. Oramos, ó Pai, da salvação e libertação, ó Pai, dos nomes deles, a Luísa, ó Pai. Esses nomes, ó Pai, que a irmã Dani Pereira colocou, esse Senhor Deus começa a dissipar a dimensão do Espírito, meu Deus, vai entrando nessas causas, vai entrando com milagre, vai entrando com providência, vai entrando, Senhor meu Deus, é soberano Pai, de uma forma extraordinária, poderosa. Santo Deus, pelo poder da tua palavra que esmiuça o jugo, quebra a penha, ó Pai, agora, porque a tua palavra é como martelo que esmiuça a penha. Deus, entra neste momento, ó Pai, nessas vidas, tocando, ó Pai, manifestando o teu poder, a tua graça, o teu poder, a tua virtude, ó Pai, e aviva esta geração neste 4º dia, e sobre esta palavra Efata, abra-te Deus, o sobrenatural sobre essas vidas, abra-te Deus, a vida deles para receber esta palavra profética, animar a tua fé, animar Deus o teu coração, animar, meu Deus e meu Pai, a tua trajetória, e assim, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, te glorificamos, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Quem crê, diga amém. Labraceia, lamaia, duribiclafassuriamão profá, na lavrassuriocombeplexo de birpacanteplai. Se você que ainda não conhece o nosso canal no YouTube, vai lá, escreve Everton Carvalho, YouTube. Nós estamos com live ali também às 16 horas, às vezes atrasa um pouco, porque todo mundo tá nas redes sociais, e os irmãos nos ajudem ali também, onde trouxemos uma palavra sobre a mulher
Cananéia, glória a Deus, uma palavra de edificação. Nossa irmã Rose esteve conosco ali no YouTube, nosso irmão Mateus esteve conosco, nossa irmã Edilene Bernardes esteve conosco e algumas pessoas ali. Então ore por nós, ore por nosso ministério, para a nossa vida. Encerramos esse segundo dia da campanha Efatá, glória a Deus, e às 6 horas, se eu não estiver entrando ao vivo, vou estar deixando um vídeo para os irmãos, tá bom? Porque agora eu estou me programando para ir embora às 4 horas da tarde, assim o Senhor me preparou este momento, e da minha casa eu vou estar tentando falar com os irmãos, mas por favor, entre lá, se inscreva, compartilhe, ajude esta missão que Deus colocou no meu coração, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais, no WhatsApp. Eu creio que Deus vai falar fortemente no seu coração. Existe ali algumas mensagens de edificação, mensagens que nos aproximam de Deus, uma mensagem de fé. E acompanhe a live de ontem que está gravada ali também, que foi uma live que Deus falou fortemente. Glória a Deus, os milagres de Deus estão acontecendo fortemente na vida de cada um. Então creia no Senhor e acredite. E amanhã, às 3 horas da tarde, estaremos de volta. Aleluia. Amanhã eu vou passar o dia em consagração com Deus, para poder orar para você, para encerrarmos esta campanha. E Deus vai romper o sobrenatural, Deus vai fazer milagres extraordinários e haverá muito testemunho. O mundo está em crise, nós estamos em Cristo. O mundo fala que isso tudo é uma coincidência, nós falamos que é cristocidência. Cristo está no controle de todas as coisas e assim eu a você, em nome do Senhor Jesus, nos abençoe, nos ajude, ore por nós, ore por nosso ministério, que Deus possa abrir a porta da palavra e que este canal que vem pela internet possa alcançar muitas vidas e vidas possam ser transformadas em nome de Jesus. Eu agradeço também todos que estiveram conosco aqui. Eu tô feliz, eu tô com um sentimento de gratidão a Deus, porque eu tô tendo um número bom de pessoas que estão nos acompanhando aqui nesta campanha. Nós se mandando, amém, irmão, Deus abençoe, Deus continue abençoando. A palavra falou muito comigo, Deus é fiel, Ele nos conhece, glória a Deus. E nossa irmã Rose, isto mesmo, Deus abençoe, glória a Deus, que Deus também abençoe você, a sua casa, a sua família, de uma forma toda especial, glória a Deus. Eu fico feliz e amanhã estaremos de volta e glória a Deus. Fico feliz por quê? Porque neste horário, irmãos, existe um núcleo muito grande de pessoas fazendo lives, tá bom? E eu fico feliz porque Deus segurou os irmãos aqui neste momento para orarmos para as suas vidas, amém? Então que Deus possa abençoá-las de uma forma especial e assim encerramos esta live em nome do Senhor Jesus.